My dear brethren, Meus queridos irmãos, é uma alegria estar com vocês nesta reunião mundial do sacerdócio de Deus. tonight Falarei hoje of priesthood, sobre a preparação no sacerdócio, our own, tanto a nossa própria, which we help provide. quanto aquela que ajudamos a prover a outros. Wonder ourselves A maioria de nós já se perguntou algumas vezes: assignment in the será que estou preparado para esta designação do sacerdócio? Minha resposta é: sim, você foi preparado. recognize that Meu objetivo hoje é o de ajudá-los a reconhecer essa preparação e adquirir coragem por meio dela. priesthood is designated Como sabem, o sacerdócio arônico é designado como um sacerdócio preparatório. A grande maioria é de jovens diáconos, mestres e sacerdotes entre 12 e 19 anos de idade. to think of priesthood, Podemos pensar que a preparação no sacerdócio ocorre nos anos do sacerdócio arônico. but our Heavenly Father Mas nosso Pai Celestial us vem nos preparando taught at His knee desde que fomos ensinados a seus pés em seu reino antes de nascermos. us Ele nos está preparando hoje e continuará a preparar-nos enquanto permitirmos que Ele o faça. priesthood preparation. O propósito de toda a preparação no sacerdócio, tanto na existência pré-mortal quanto nesta vida, é a de fazer com que nós e as pessoas a quem servimos, em nome dele, nos tornemos aptos para a vida eterna. Included the plan Algumas das primeiras lições aprendidas na existência pré-mortal, sem dúvida, incluíram o plano de salvação com Jesus Cristo e sua expiação como pontos centrais. Não apenas aprendemos o plano, mas também estivemos em conselhos nos quais o escolhemos. was placed Devido ao véu do esquecimento colocado sobre nossa mente ao nascermos, temos de encontrar um meio de reaprender nesta vida once knew o que já soubemos e defendemos our preparation em outrora. Parte de nossa preparação nesta vida foi a de encontrar essa preciosa verdade para podermos novamente nos comprometer com ela por meio de convênio. Isso exigiu fé, humildade e coragem de nossa parte, as well as além da ajuda de pessoas que haviam encontrado a verdade e que depois a compartilharam conosco. Podem ter sido pais, missionários ou, quem sabe, amigos. that help Essa ajuda faz parte de nossa preparação. priesthood preparation always Nossa preparação no sacerdócio sempre inclui outros que já se prepararam para oferecer-nos a oportunidade de aceitar o Evangelho e depois decidir agir, cumprindo os convênios para que eles entrassem em nosso coração. for eternal life. A fim de qualificar-nos para a vida eterna, nosso serviço precisa incluir o empenho de trabalhar com todo o coração, mente e força, preparando outros para retornar conosco à presença de Deus. Portanto, nesta vida, parte da preparação que teremos no sacerdócio serão as oportunidades de servir e ensinar outras pessoas. Isso pode incluir a oportunidade de sermos professores na igreja, pais sábios e amorosos, membros de um quórum e missionários para o Senhor. The Lord will offer the opportunity O Senhor oferecerá as oportunidades, mas a preparação will depend on depende de nós. my intent tonight. Meu intento hoje Point out some of é apontar algumas das escolhas cruciais que são necessárias para uma bem-sucedida preparação no sacerdócio. the choices, both by As boas escolhas feitas, tanto pela pessoa que está sendo instruída, quanto pelos que a instruem, depende de alguma compreensão de como o Senhor prepara seus servos no sacerdócio. first he calls Primeiro, ele chama pessoas, jovens e idosos, que podem parecer fracos e simples aos olhos do mundo e até a seus próprios olhos. and simple. The Lord can turn O Senhor pode transformar essas aparentes imperfeições em pontos fortes. the way the wise O reconhecimento disso muda a maneira pela qual o líder sábio decide treinar. E isso pode mudar o modo como o portador do sacerdócio reage às oportunidades de desenvolvimento que lhe são oferecidas. an example.
Vamos analisar alguns exemplos. Eu era um sacerdote inexperiente em uma grande ala. Meu bispo telefonou para mim numa tarde de domingo. Quando atendi, ele disse: "Tem tempo de sair comigo? Preciso da sua ajuda." Ele só explicou que queria que eu fosse como seu companheiro para visitar uma irmã que eu não conhecia, que estava sem comida e que precisava aprender a administrar melhor suas finanças. Sei que ele tinha 2 conselheiros experientes em seu bispado. Ambos eram homens maduros e muito experientes. Um dos conselheiros era proprietário de uma grande empresa e mais tarde se tornou presidente de missão e autoridade geral. O outro conselheiro era um preeminente juiz. Eu era o recém-chamado primeiro assistente do bispo no quórum de sacerdotes. Ele sabia que eu pouco conhecia sobre os princípios de bem-estar. Eu sabia menos ainda sobre finanças pessoais. Nunca tinha preenchido um cheque. Não tinha conta bancária, nem sequer tinha visto um orçamento pessoal. Mas, a despeito de minha inexperiência, senti que ele estava falando muito sério quando disse: "Preciso de sua ajuda." Vim a compreender o que aquele inspirado bispo queria dizer. Ele viu em mim uma oportunidade de ouro para preparar um portador do sacerdócio. Tenho certeza que ele não previu que aquele rapaz destreinado seria um futuro membro do bispado presidente. Mas ele me tratou naquele dia, e em todos os dias que convivi com ele ao longo dos anos, como um projeto de preparação que tinha grandes perspectivas. Ele parecia gostar do que fazia, mas era um trabalho árduo para ele. Em nossa volta para casa, depois de visitar a viúva necessitada, ele estacionou o carro. Abriu suas escrituras, que estavam muito gastas e repletas de passagens marcadas, e me corrigiu com bondade. Disse que eu precisava estudar mais e aprender mais. Deve ter visto, porém, que eu era fraco e simples o suficiente para ser ensinável. Até hoje, me lembro do que ele me ensinou. Mas lembro-me, ainda mais, de como senti sua confiança de que eu poderia aprender e ser melhor, e que eu seria melhor. Ele viu além da realidade de quem eu era, enxergando o potencial que havia dentro de alguém que se sentia fraco e simples o suficiente para querer a ajuda do Senhor e acreditar que ela viria. Bispos, presidentes de missão e pais podem decidir atuar sobre esse potencial. Vi isso acontecer recentemente no testemunho de uma reunião de jejum de um presidente de quórum de diáconos que estava prestes a tornar-se mestre e a deixar seus membros do quórum. Testificou com muita sinceridade sobre o crescimento dos membros de seu quórum em virtude e poder. Elogiou o serviço deles. E depois disso, que sabia que conseguirá ajudar os novos diáconos quando esses se sentiram sobrecarregados, pois ele havia sentido assoberbado quando entrou para o sacerdócio. Seus sentimentos de fraqueza o tornaram mais paciente, mais compassivo e, portanto, mais capaz de fortalecer e servir os outros. Naqueles 2 anos, tinha se tornado experiente e sábio. Tinha aprendido que fora ajudado quando foi presidente do quórum, pela clara e vívida lembrança de suas próprias necessidades, quando era 2 anos mais jovem. O desafio futuro dele e o nosso virão quando essas lembranças obscurecerem e dissiparem por causa do tempo e do nosso sucesso. Paulo deve ter visto esse perigo ao aconselhar seu companheiro mais jovem no sacerdócio, Timóteo. Ele o incentivou e instruiu em sua própria preparação no sacerdócio e na tarefa de ajudar o Senhor a preparar outros. Você já ouviu essa escritura 3 vezes hoje. Quando ouvir repetição, é inspiração, não é enfadonho.
Listen to what Paul said to Timothy. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Let no man despise Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. give attendance Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos. heed unto thyself. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo deu esse bom conselho para todos nós. Não se preocupem com sua inexperiência, mas pensem no que vocês podem tornar-se com a ajuda do Senhor. A doutrina na qual Paulo roga que nos banqueteemos na preparação no sacerdócio são as palavras de Cristo para assim nos qualificarmos para o recebimento do Espírito Santo. Então poderemos saber o que o Senhor deseja que façamos em nosso serviço e receber a coragem para fazê-lo, sejam quais forem as circunstâncias que venhamos a enfrentar no futuro. Estamos sendo preparados para o serviço no sacerdócio, que se tornará mais desafiador com o tempo. Nossos músculos e nosso corpo envelhecem com a idade. Nossa capacidade de aprender e de lembrar o que lemos vai diminuir. Para prestar o serviço no sacerdócio que o Senhor espera de nós, será necessário cada vez mais autodisciplina, todos os dias de nossa vida. Podemos preparar-nos para esse teste, edificando fé, por meio do serviço que prestamos ao longo do caminho. O Senhor deu-nos a oportunidade de preparar-nos por meio de algo que Ele chamou de o juramento e convênio do sacerdócio. É um convênio que fazemos com Deus de guardar todos os seus mandamentos e de prestar serviço como Ele faria se estivesse pessoalmente presente. O cumprimento desse padrão, da melhor forma que pudermos, edifica a força espiritual de que precisaremos para perseverar até o fim. Grandes treinadores do sacerdócio mostraram-me como edificar essa força. É formar o hábito de prosseguir, mesmo que haja cansaço e temor, que possam me fazer pensar em desistir. Os grandes mentores do Senhor mostraram-me que recebemos um poder espiritual sustentador quando trabalhamos além do ponto em que outros teriam parado para descansar. Vocês, grandes líderes do sacerdócio, que edificaram essa força espiritual em sua juventude, ainda a possuem quando a força física enfraquece. Meu irmão caçula estava em uma pequena cidade de Utah negócios. Ele recebeu um telefonema em seu hotel. Era tarde da noite depois de um dia árduo de trabalho. E recebeu o chamado de presidente Spencer W. Kimball. E ele ouviu: ouvi dizer que você estava na cidade. Sei que é tarde, que talvez você já tenha se deitado. Mas será que poderia ajudar-me? Preciso de você como meu companheiro para percorrer a cidade a fim de verificar as condições de todas as nossas capelas. Meu irmão foi com ele naquela noite, sem ter conhecimento de manutenção de capelas e sem saber por que o presidente Kimball faria uma coisa daquelas depois de seu longo dia de trabalho ou porque precisava de ajuda. Anos depois, recebi um telefonema semelhante, tarde da noite, em um hotel no Japão. Eu era, na época, o novo comissário de educação da igreja. Eu sabia que o presidente Gordon B. Hinckley estava hospedado naquele mesmo hotel, cumprindo uma designação no Japão. Atendi o telefone pouco depois de ter me deitado para dormir, exausto por ter feito tudo o que achava que tinha forças para fazer. O presidente Hinckley perguntou, com sua voz agradável: por que você está dormindo? Enquanto eu estou aqui, lendo um manuscrito que nos foi pedido que revisássemos. Por isso, levantei-me e pus-me a trabalhar, mesmo sabendo que o presidente Hinckley poderia revisar o manuscrito bem melhor do que eu. Mas, de alguma forma, ele me fez sentir que precisava de minha ajuda. O presidente Thomas S. Monson, no fim de quase toda a reunião, pergunta ao secretário da primeira presidência: estou em dia com o meu trabalho?
E ele sempre sorri quando a resposta é dada: sim, presidente, está sim. O sorriso feliz do presidente Monson envia uma mensagem para mim. Faz-me pensar, há algo mais que eu poderia fazer em minhas designações? Então volto para a minha sala para trabalhar. Grandes professores mostraram-me como me preparar para cumprir o juramento e convênio quando o tempo e a idade tornarem isso mais difícil. Eles mostraram-me e ensinaram-me como me disciplinar, de modo a trabalhar mais arduamente do que eu achava que podia, e ainda ter saúde e forças para isso. Não consigo ser um servo perfeito a toda hora, mas posso fazer um esforço a mais do que achava que podia. Com esse hábito formado, vocês estarão preparados para as provações que vierem. Podemos preparar-nos de modo a ter forças para cumprir nosso juramento e convênio ao longo dos testes que, sem dúvida, virão próximo ao fim da vida. Vi a prova disso em uma reunião da Junta Educacional da Igreja. O presidente Spencer W. Kimball, que na época já havia prestado muitos anos de serviço, passava por uma série de problemas de saúde que só Jó poderia entender. Ele estava presidindo a reunião naquela manhã. De repente, ele parou de falar e afundou em sua cadeira. Seus olhos se fecharam, a cabeça pendeu sobre o peito. Eu estava sentado ao lado dele. O Elder Holland estava ao nosso lado. Ambos nos erguemos para ajudá-lo. Inexperientes como éramos, decidimos carregá-lo, ainda sentado na cadeira, para a sua sala, que ficava próxima. E era uma cadeira bem pesada, eu posso dizer. Ele foi nosso professor naquele momento extremo. Cada qual erguendo um lado de sua cadeira, saímos da sala de reuniões para o corredor. Ele entreabriu os olhos, ainda evidentemente atordoado, e disse: "Oh, por favor, tome cuidado, não vão distender a sua coluna." Ao aproximar-nos da porta de sua sala, ele disse: "Sinto-me péssimo por ter interrompido a reunião." Minutos depois de o levarmos para a sua sala, ele ergueu o rosto para nós e disse: "Não acham que vocês deveriam voltar para a reunião?" Saímos e nos apressamos a voltar para a reunião, sabendo que nossa presença ali deveria importar para o Senhor. O presidente Kimball, desde a infância, se obrigava a ir além de seus limites de resistência para servir e amar ao Senhor. Era um hábito tão arraigado que sempre estava disponível quando necessário. Ele estava preparado e por isso era capaz de ensinar e mostrar-nos como estar preparados para cumprir o juramento e convênio, por meio de preparação constante ao longo dos anos, usando toda a nossa força no que nos parecem ser pequenas tarefas de pouca consequência. Minha oração é que cumpramos nossos convênios do sacerdócio, a fim de qualificar-nos para a vida eterna, juntamente com todos os que formos chamados para treinar. Prometo que, se fizerem tudo o que puderem, Deus vai magnificar sua força e sua sabedoria. Ele vai torná-los experientes. Prometo que eles irão elogiar o seu nome. Testifico que Deus o Pai vive e ama vocês. Ele os conhece. Ele e seu Filho ressuscitado e glorificado, Jesus Cristo, apareceram para um menino inexperiente, Joseph Smith, e confiaram a ele a restauração da plenitude do Evangelho e da verdadeira igreja. Eles o encorajaram quando ele precisou. Fizeram-nos sentir amorosa repreensão quando o humilharam para elevá-lo. Eles o prepararam e estão preparando-nos, a fim de que tenhamos forças para continuar trabalhando rumo à glória celestial, que é o objetivo e o motivo de todo o serviço no sacerdócio. Deixo com vocês minha bênção, de que serão capazes de reconhecer as gloriosas oportunidades que Deus lhes deu, ao chamá-los e prepará-los para seu serviço e para o serviço ao próximo. Em nome de nosso amoroso líder e mestre Jesus Cristo. Amém.